Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor, nesse santo dia chamado quarta-feira, essa quarta-feira maravilhosa, em que Deus tem nos proporcionado tantas coisas, nesse dia chamado 8 de 8 de abril. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Nós estamos vivendo as oitavas da Páscoa. O que é as oitavas da Páscoa? São 8 dias que nós celebramos após a Páscoa do Senhor. Nesses 8 dias nós celebramos a Páscoa como se fosse o próprio dia da Páscoa. Então, feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para sua casa, feliz Páscoa para todos em nome do Senhor. Amém? Sejam bem-vindos, vai chegando, vai curtindo a live, vai deixando seu comentário nessa manhã. Né? Talvez alguns vão pegar a live já por a metade, porque essa semana eu estou trabalhando em um horário mais cedo no trabalho, né? Estou com um horário diferenciado, então estou saindo muito cedo, não posso sair no horário de costume. Por isso nós estamos começando a live um pouquinho mais cedo, às vezes 15 minutos antes do horário combinado com vocês, amém? Não tem problema se você pegar a live por a metade, você assiste de novo, está gravado no YouTube, está gravado no Facebook, amém? Irmão Cosme Souza, Deus abençoe, irmão Cosme, nessa manhã. Um forte abraço em nome de Jesus. E a todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. Deus os abençoe. Lucas 24, nesse terceiro dia das oitavas de Páscoa, Lucas 24, 13 vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús, ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatra, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que alguma das mulheres do nosso grupo nos surpreendeu, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então lhe disse-lhe: como vocês são insensatos e demoram crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicavam-lhe o que constava a respeito de toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e o dia já começou o findando-se. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus.
Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava a Escritura? Na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos 12 e os outros com eles. Aos que disseram: de fato o Senhor ressuscitou. Aleluia. Já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe nessa manhã, Sueli Pocino, querida Sueli, um abraço para você e sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Daniele, minha esposa, já caminho no trabalho. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, estamos celebrando Páscoa, né? Páscoa não é apenas o domingo, mas nós celebramos Páscoa, domingo de Páscoa, e celebramos Páscoa nas oitavas de Páscoa. 8 dias após a Páscoa, é como se fosse Páscoa, né? É como se fosse, não, é Páscoa do Senhor. Nós estamos lendo os textos que ainda remetem a Jesus, os textos que ainda remetem à ressurreição do Senhor. Irmã Rani Silva, Deus abençoe, uma feliz Páscoa, em nome de Jesus. Amados, quando olhamos para esse texto de Lucas 24, nós temos muitos ensinamentos aqui que nos leva a refletirmos. O primeiro ensinamento aqui que nos leva a refletirmos nessa manhã é: aqueles 2 discípulos, eles estavam tão envolvidos na conversa sobre a morte que eles não conseguiram reconhecer o Cristo vivo. Eles estavam tão focados no que aconteceu na sexta que eles esqueceram o que aconteceria no domingo, 3 dias após o Cristo ressuscitar. Jesus já havia, eu preguei esse texto domingo à noite na igreja, Jesus já havia prometido que o Filho do Homem iria padecer, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Na verdade, os discípulos nunca, se eles tivessem ouvido Jesus, não escutado, ouvido, os discípulos não eram para terem ficado desesperados da forma que eles ficaram. Assim também como eu e você, amados irmãos e irmãs, não deveríamos ficar tão preocupados com algumas coisas as quais Jesus falou que nós passaríamos, mas que nós também venceríamos. Existem situações que nos deixam tão atribulado, tão preocupado, tão chateado, tão angustiado, porém o Senhor já falou que nós iríamos passar. E quando passamos, desde passarmos plenos, convictos, certeiros que é passagem, né? Passageiro é quem está passando. Às vezes nós estamos como esses 2 discípulos, agarrado no desespero. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu estou com uma ruptura na minha família. Ah, mas eu estou desempregado. Como se aquilo ali fosse o final da nossa vida. Amados, precisamos nessa manhã entender que o Senhor Jesus, ele nos prepara para todos os momentos. Se você é filho de Deus, se você anda com Deus, nunca vai acontecer nada na sua vida sem antes ele te preparar. O que muitas vezes acontece é não estarmos ligados aos sinais que o Pai nos envia. Um sonho, quando Deus usa uma pessoa para falar com você, uma impressão que vem no seu coração
é Deus te preparando para algo que vai acontecer. Seja de ruim ou seja de bom. Jesus preparou os discípulos. Jesus contou tudo o que ia acontecer nesses dias de Páscoa com ele. Porém, meio que o coração dos discípulos, ao se agarrar com o desespero, esqueceram de todas as instruções. Eles estavam tão focados na morte de Jesus, que Jesus chegou, andou com eles, e eles não perceberam que era ele. Ah, amados, quantas vezes estamos tão focados na preocupação, na tribulação, na dificuldade, que nós esquecemos que Jesus está do nosso lado. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã: Jesus está ao seu lado. O reconheça no dia de hoje. Jesus está, amados, próximo de você, o reconheça no dia de hoje. Mas, pastor, eu estou passando por isso, mas Jesus está do seu lado. Mas Jesus está ao seu lado. Isso é suficiente. Jesus começa a explicar a Escritura mais uma vez para aqueles homens e eles ainda não o reconheceram. Existe um sinal no coração deles. O sinal ardia. O coração deles queimava, mas eles não entendiam, porque o entendimento deles estavam bloqueados para entender coisas celestiais. Se você tem a oportunidade, coloque a mão na sua cabeça nesse momento e fale assim comigo: Senhor Jesus, desbloqueie a minha mente e os meus olhos espirituais. Porque só assim, amados, só quando Deus desbloqueia a nossa mente, os nossos olhos espirituais, nós conseguimos ver coisas grandes e extraordinárias que o Senhor pode, quer e vai fazer na minha e na sua vida. Os discípulos iam, andando, conversando, falaram 1000 maravilhas de Jesus, mostraram que esperava que ele fosse o que remeria Israel. Eles falam das mulheres que de fato foram ao túmulo, receberam uma mensagem, mas o coração ainda estava duvidando. Tem gente, amados, que sabe direitinho tudo na teoria. Sabe das promessas na teoria. Sabe que Deus tem obra na teoria. Sabe que tem chamado na teoria, mas quando precisa praticar, não pratica. Eles falam, bem que uma das mulheres do nosso grupo foram lá e recebeu a mensagem que ele ressuscitou. Depois um dos nossos grupos, que foi Pedro Tiago, Pedro João, foram lá e verificaram, ele não estava lá. Mas o que fazia o coração daqueles homens ainda assim ser incrédulo? O que é que faz o nosso coração ainda ser incrédulo, amados irmãos e irmãs, em um tempo onde Jesus está dando todos os sinais que está conosco? Precisamos nessa manhã pedir ao Senhor a graça de tirar toda dúvida do nosso coração. Tirar do nosso coração tudo que nos impede de reconhecermos Jesus. Porque a falta de fé, o desespero, a preocupação, muitas vezes, irmãos, não é poucas vezes não, é muitas vezes, faz com que nós não reconheçamos
o agir de Deus em nossa vida. Faz com que não reconheçamos o Cristo ressurreto, que todos os dias cuida de nós. Aqueles discípulos amados conheciam o Cristo vivo, mas não o Cristo ressurreto. Eles precisavam ter uma experiência com o Cristo ressurreto. Talvez hoje, amados, eu e você tenhamos uma experiência com o Cristo que alguém fala, mas você precisa ter uma experiência com o Cristo vivo, com o Cristo que já te encontrou, com o Cristo, amados, que já fez grandes coisas, e só a experiência pessoal, assim como o João Wesley só teve certeza da sua salvação quando ele teve uma experiência real e verdadeira com Jesus no coração aquecido, eu e você precisamos ter a nossa experiência. Não se conforme, amado, de viver na experiência do outro. Você precisa ter a sua experiência. Sabe, amados, o texto vai dizer que chegou Emaús e Jesus fez com que fosse passar direto. E aí quando Jesus chega, faz com que vai passar direto, eles falam, não, fica conosco. Já é tarde, o dia está acabando, amanhã você continua a sua viagem. E Jesus entra e senta na mesa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de pertencimento. Quando eles estão na mesa, Jesus dá graças. E ali, quando Jesus dá graças, os olhos deles são abertos. Aleluia. Eles reconhecem o Cristo ressurreto. Abre, Senhor, os nossos olhos hoje para ver o Cristo ressurreto. Que possamos ver o Cristo ressurreto, querido, ao decorrer da nossa trajetória para o nosso trabalho. Que possamos ter uma experiência com Cristo ressurreto hoje, quando eu ajudo o meu próximo. Eu não posso viver apenas daquilo que foi no passado. Na mesma hora, aqueles homens voltaram correndo e foram lá nos discípulos, mas Pedro já tinha tido uma experiência com Jesus. E eles chegam contando a sua experiência. E daqui a pouco vai estar os 11 reunidos, né? Melhor, os 10 reunidos vão ter a sua experiência. E Tomé vai dizer, eu só acredito vendo. E Jesus vai uma hora também, se revela para Tomé e fala, Tomé, toca nas minhas mãos, toca no meu lado. Porque bem-aventurado é quem não viu, mas creu. A nossa experiência no dia de hoje é pela fé, amados. Deus nos chama para vivermos pela fé. Não deixe o barulho do caos, da preocupação, da ansiedade tirar aquilo que o céu já fez. Mas creia, tome posse. Ande com Jesus, crendo em Jesus. E nós viveremos a experiência no partir do pão. O Senhor nos abençoe no dia de hoje. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia. Muito obrigado pela liturgia da palavra. Nessa manhã, Deus, nós pedimos ao Senhor que nos conceda a graça de termos uma experiência com o Jesus ressuscitado. Eu quero te pedir nessa manhã, Deus, que os nossos corações se abram juntamente com os nossos olhos, para que possamos, Pai, verdadeiramente crer e não duvidar desse Deus que nunca falhou,
e desse Deus Pai que nunca falhará. Pedimos ao Senhor nessa manhã toda a provisão. Pedimos ao Senhor nessa manhã que continue palestrando conosco. Abençoe o nosso dia. Abençoe, Senhor, os enfermos. Cura, Senhor, os enfermos. Abençoa a tua igreja, todos os irmãos que estão aqui ao vivo e todos aqueles que vão ver ao decorrer desse dia. Que a tua bênção seja sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Jesus ressuscitou, realmente ele ressuscitou. Amém? Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. O povo de Deus diz: Amém. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, Ramon, Suelen, Cleide, Denise, Rani, Fátima, Cosme, esposa Daniele, a todos os irmãos e irmãs nessa manhã. Seja abençoado. Você que vai assistir ao decorrer desse dia, seja também abençoado pelo Senhor. Que essa bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Amado, Deus abençoe. Voltamos com a graça de Deus na sexta-feira com mais um Manhã com o Evangelho, amém? Cleide Luiza, queria falar com você bem no privado, tá bom? Obrigado, Suelen. Glória a Deus, né? Segundo domingo de abril é o dia do pastor metodista, do pastor e da pastora metodista. Ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora. Nós somos carentes das suas orações, amém? Gente, Deus abençoe. Forte abraço, fiquem com Deus. Graça e paz.